Ari Euclides de Souza Filho, secretário de Gestão de Pessoas. Advogado, empresário, 38 anos de prefeitura, né, Ari? E o que eu queria perguntar, também participou de vários primeiros escalões aí nos governos anteriores, né? Inclusive no último. E eu queria perguntar se você conhecia todo esse cenário aí que o novo governo encontrou, ou se foi pior, ou se não foi tanto que vocês encontraram aí na nova gestão. Oi, Marlise, bom dia, Marzinho, bom dia, Bola, obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui conversando com vocês, pessoas do ramo de comunicação que a gente tem a maior consideração. Marlise, estou fazendo 39 anos de serviço público, já ocupei várias vezes, né? Eu fui diretor de RH aos 19 anos de idade e tive na administração como secretário em 1994. Então, eu conheço a estrutura, né? Entendo um pouco pela própria experiência do serviço público, e o que nos chamou a atenção, Marlise, por mais que nós já sabíamos, né, inicialmente, só por acompanhar o governo, por ser servidor público, nós já sabíamos que tinha bastante coisa para serem resolvidas, para serem feitas. Na transição, nós tivemos uma leve apresentação de documentos, e daí já nos debruçamos a levantar alguns dados, e fizemos isso ainda na transição, mas quando nós chegamos aqui, aí, sabendo já o que nós queríamos ver, os levantamentos nos revelaram que a situação era e é muito grave, e eu não estou potencializando, a situação é muito grave. Os números falam por si só, os percentuais, os comprometimentos revelam que nós tivemos nos últimos anos uma ausência de gestão que foi muito ruim para o serviço público e chega num estado que está hoje precisando de medidas fortes, contundentes, né? E que sejam eficientes e eficazes. Ari, muito grave no sentido de descontrole administrativo, de gestão, né? Esse é um aspecto, esculhambação que era de se esperar do Fabrício de Oliveira, porque ele sempre foi um péssimo administrador, todo mundo sabe disso, né? A história dele é de mau administrador. Mas existem outras situações muito graves, que são as condições que estão postas de plano de carreira do funcionalismo, tá certo? Você tem um plano de carreira onde o funcionário, a cada 3 anos, ganhava, não sei se ainda ganha 10% de aumento. Então, ele já tem um reajuste de 3% ao ano, 3,33%, tá certo? Isso numa inflação de 4,5%, 5%, porque a esses 3,33% se soma a correção salarial, né? Ninguém faz isso. A iniciativa privada não faz isso. Além disso, o Periquito colocou aí um plano de carreira para o magistério, que lá na época eu já dizia, isso é insustentável. Não tem como a prefeitura sustentar um plano de carreira desse. Como é que vocês vão fazer isso? Ou não vão resolver isso, vão deixar para o próximo? Olha, Marzinho, nós temos... os problemas são de toda ordem, né? Então, eu arrisco a dizer, e quando eu era vereador, eu entrei com uma representação do Ministério Público contra o prefeito Edson Renato Dias, quando ele aglutinou a carreira de uma determinada categoria de professores, de auxiliares, né? Levando essas pessoas, levando esses profissionais à função, à carreira de professor, né? Então, isso foi muito grave. Isso foi muito grave e isso acabou gerando aí um aumento da folha de pagamento substancial. Em 2022,
foi estancado a questão do adicional por tempo de serviço e do quinquênio, né? Então, os servidores que entraram após 2022, eles já não têm mais essa rúbrica. Isso, o governo Fabrício fez essa alteração. Os regimes jurídicos únicos, eles vêm eles já vêm há anos fazendo essa alteração, e em Balneário isso já foi feito, né? Mas quando você fala em problema de gestão, além da questão administrativa, isso gera um problema financeiro que é muito grave. E quando eu falo em gravidade, eu falo mais nesse sentido. Nesse momento, o impacto financeiro desse descontrole de gestão. Nós temos servidores demais e, consequentemente, não estou aqui falando que nossos servidores ganham demais, é que nós temos gente demais, consequentemente, eu tenho uma folha que é bem maior e que gera um impacto muito forte na nossa receita, na nossa arrecadação. Pode falar. Quantos servidores nós temos hoje na prefeitura? Nós temos hoje, entre ativos e inativos, 7.944 servidores. Qual era o número de servidores quando tu pegou a primeira vez a secretaria, em 94? Eram 1.280 servidores, Bola. Eu falo porque eu tenho esse número, porque, inclusive, essa semana eu apresentei um currículo, semana passada, que a prefeita está botando no site, e eu tinha isso no meu currículo. Então, nós temos aí um avanço a nível de servidores que é muito significativo. E aí eu posso dizer aos senhores, independente, e quando eu falo que nós temos mais servidores, não é porque nós achamos. O IBGE divulgou um trabalho em 2022 apontando, Mazinho, a média de 31 servidores para cada grupo de 1.000 habitantes. Daí, essa seria a média nacional. Então, considerando o hospital, considerando o guarda municipal, então, nós temos 139 mil habitantes, nós deveríamos ter, penso eu, no máximo 5.000 servidores ativos, né? Então, ativos e inativos, nós temos hoje 1.344 inativos, estou falando em 6.300 servidores, então eu afirmo com muita convicção que nós temos em torno de 1.500 servidores a mais, que trabalham, são dedicados, mas nós não temos um controle exato da capacidade de demanda, da capacidade de produção de cada servidor, nem das nossas demandas, e daí se tem um sentimento que sempre falta servidor, mas na realidade nós temos, em algumas situações, eles mal aproveitados. O curioso é que, desde aquela época até hoje, né, o apelo sempre é de terceirizar isso, terceirizar as atividades, e então terceirizando cada vez mais, e o número de funcionários vai aumentando de acordo com a terceirização. Tu não acha uma incoerência isso tudo? Nós temos, se vocês observarem, nós somos da época que toda a limpeza urbana era feita pela Secretaria de Obras, né? Então, quando eu falo de 7.944 servidores, eu não estou considerando a limpeza urbana, que é toda terceirizada. Eu não estou considerando o quadro médico do Ruth Cardoso, que é todo terceirizado. Eu não estou considerando a limpeza, o serviço de zeladoria, que hoje praticamente é todo terceirizado, né? Então, eu arrisco a dizer que nós temos aí hoje uma força de trabalho que se aproxima de 10.000 pessoas em Balneário Camboriú. Esqueceu dos vouchers da educação, né? Exato. E eu acho que nós pensamos que realmente é demasiado. Um sistema baseado em política, né, em que os chefes são nomeados por políticos, né? E todo serviço ele funciona balizado pela política. E não tem como funcionar, todo mundo sabe, né? Mas isso leva onera o cofre público, a prefeitura tem que constantemente aumentar impostos, né? É isso que está se vendo agora, que a gente teve um reajuste extraordinário de IPTU, né? Vai ser aplicado agora em 1º de janeiro do ano que vem,
porque esse dinheiro vai ser consumido com estas coisas, né? Vai criar uma pequena capacidade de investimento durante um tempo, mas depois vai cair nesse marasmo de um sistema de contratações políticas, onde a eficácia não tem interesse nenhum, ninguém está interessado em eficiência. E aí você aparece aí preocupado com horas extras, preocupado com a quantidade de pessoas, preocupado com série de coisas, como se você fosse gestor de RH de uma empresa privada, né? Tá certo? Quanto tempo você vai conseguir se manter no cargo antes de te botar para a rua? Hã? Olha, Mazinho, eu me aposento em outubro do ano que vem. E as pessoas perguntam por que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu entrei em 85, eu conheci o serviço público antes de conhecer a minha esposa. Eu conheci o serviço público antes de ter os meus filhos. E me comprometi com a prefeita em contribuir. Eu escuto isso que você fala todos os dias mesmo. As pessoas falando que eu sou o primeiro ou o segundo a cair, que tem a teoria aí da conspiração são N's. Porém, a prefeita tem um compromisso, a prefeita é muito respeitosa quando lida com os seus secretários. A prefeita Juliana Pavan tem um grupo de secretários que são referências na cidade, e ela sabe disso e ela respeita isso. A manutenção de alguém que queira fazer essa transformação, Mazinho, é medida que se impõe, porque nós chegamos a 52% de comprometimento de toda a arrecadação do município. Então, se nós não tivermos resultados eficazes, já em 2026, nós vamos ter problemas sérios de contratação. Hoje, inclusive, eu faço parte também do Comitê Gestor Financeiro, hoje nós estamos apresentando para a prefeita um panorama do primeiro trimestre e que reforça a ideia de que nós estamos certos, de que nós precisamos fazer os ajustes, mesmo que isso corte da própria carne, em falando de política, né? Então, eu acredito que por esse cenário, e espero que a prefeita possa contar comigo aí o máximo de tempo possível, porque eu realmente tenho disposição, nós estamos trabalhando em 12 ações distintas aqui, todas elas na busca de ajustar o gasto com folha de pagamento. Tu é ciente que entre os Barnabé tu é o mais odiado? Olha, mas quando eu era vereador, eu fazia defesa do servidor público e se tinha um outro conceito. Bola, a sociedade está vendo o que nós estamos fazendo, e esse resultado é muito positivo. E arrisco a você ainda que a grande maioria dos servidores, Bola, acenam positivamente para as nossas atitudes. Você veja bem, quando eu chego nesse mês e eu consigo filtrar na administração pública 693 servidores que não foram assíduos, que não cumpriram o horário, que querem fazer, que continuaram a fazer de qualquer jeito, isso é muito fino no sentido de gestão. As nossas ações dependem da prefeita, e ela está validando as nossas ações, mas, acima de tudo, nós temos controle absoluto do que está acontecendo. Nós estamos hoje e amanhã na Secretaria de Educação cadastrando todo servidor, criando escala de trabalho para todo servidor, quer seja zelador, agente de alimentação, professor, porque nós gastamos uma fortuna com os relógios pontos biométricos e eles só servem para indicar se o servidor compareceu ou não. Eu não consigo exercer nenhuma gestão a partir dos relógios pontos, e quando nós falamos em escala de trabalho rígida, e as pessoas às vezes reclamam, você veja bem, um funcionário administrativo, quando ele se atrasa 20 minutos, ou ele chega 20 minutos mais tarde, tenta compensar depois, quando é um administrativo, eu consigo amenizar esse impacto.
Mas você pensa bem, um filho seu que tem um professor que chega 20 minutos todo dia atrasado, ou corriqueiramente, isso é muito forte. O prejuízo para a gestão é muito forte. Só para vocês entenderem, nós tivemos um desembolso no mês passado de R$295 mil referente a atrasos. Entendeu? Então, quando nós temos essas informações, quando nós temos esse nível de informações, penso que nós caminhamos a pelo menos apresentar à prefeita ou a estabelecer um modelo de gestão muito próximo ao privado, é claro, é como o Mazinho falou, mas nós estamos fazendo a nossa parte, estamos bem satisfeitos com o resultado que temos até agora. Lá no final do ano, Ari, quando o teu nome foi anunciado como secretário, você falou que a primeira missão, junto com a reforma administrativa, né, seria entender a demanda da máquina pública, né, e a partir daí estabelecer o quantitativo de servidores. Você, nesse primeiro trimestre, conseguiu chegar onde você queria? Marlise, é incrível. E olha que eu estou aqui há 39 anos, mas todos os dias nós nos decepcionamos em descobrir situações que são vexatórias para o serviço público. Né? Então, eu imagino, Marlise, que nós vamos levar mais algum tempo para conseguir implementar de forma mais técnica esses levantamentos. O que nós temos? Nós temos índices, valores estatísticos por amostragem. Então, quando eu digo que nós deveríamos ter 6.600 servidores, eu estou usando a média nacional dos municípios. E, para mim, isso é tão forte a disparidade que, nesse momento, já é suficiente para nós nortearmos as nossas ações. Eu tenho 580 servidores readaptados, né? Eu tenho servidores readaptados por fibromialgia, eu tenho servidores, com todo respeito, e a prefeita tem uma política de valorização aos servidores, mas eu tenho alguns casos de servidores, depois de 15, 20 anos de serviço público, eles descobriram, eles apresentam um laudo de autismo, e aí eles conseguem redução de 50% da carga horária. Então, você vê, isso vira uma colcha de retalho, né? Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mesmo sem ter regramento municipal. A fibromialgia é uma doença que se aumenta largamente, e nós simplesmente reduzimos a carga horária do servidor, ele passa a trabalhar 50% da sua carga horária, recebendo os proventos integrais, e eu não consigo, ou eu não conseguia acompanhar a evolução clínica, se ele vai melhorar, se está fazendo tratamento, se está tomando medicamento, sim ou não, entende? Então, são 12 frentes que nós estamos trabalhando. Eu tenho, senhores, pasmem, eu tenho 870 servidores, Mazinho, em estágio probatório, e eu tenho 70 afastados por problema de saúde. Então, para mim, o servidor que ainda está em estágio probatório e que já apresenta um problema de saúde a ponto de estar afastado, eu posso estar frente a uma pessoa que tinha uma doença pré-existente e, quando da sua admissão, falsificou uma declaração dizendo que estava apta a exercer atividade pública. Isso, você veja que esse nível de informação, eu volto a afirmar, esse nível de abordagem e de avaliação é que nos encoraja, né? É que mostra que nós estamos no caminho certo, porque nós realmente estamos analisando todas as situações. Mas, Ari, eu penso que a prefeita devia demitir a secretária de saúde e te colocar lá. E vou te dizer por quê. Porque no ano passado, no governo do Fabrício, no mês de março, tinha 1.629 empregados da prefeitura doentes. Nesse ano caiu para 623. Você curou 1.000, tá certo? Em abril tinha 1.755. Nesse ano, 908. Você curou 900, né? É evidente, só olhar isso aqui para ver que o sistema é fraudado e de maneira permanente e em grande quantidade e com a conivência de médicos, tá certo?
porque se não tiver conivência de médico, isso aí não acontece, né? Então, aí parece que você, mais de 2 dias de afastamento, você pediu que tem que passar na biometria, é isso, não? Exatamente. Mazinho, vocês vejam só, nós respeitamos os servidores, a prefeita tem um carinho especial, mas nós precisávamos, né, entender o que acontece com o nosso servidor. Então, nós diagnosticamos que, na média, de 1.500 atestados, eram entre 2 e 10 dias. 1.500 atestado mês. Eu não estou falando 1.500 pessoas, eu não estou falando do número de dias, 1.500 servidores, eram na média de 2 a 10 dias. E nós, com o propósito de entender o que acontece com o servidor, nós ampliamos a nossa junta médica e nós, então, estamos concedendo, a partir de 2 dias, o servidor se apresenta e se apresenta presencialmente. Nós acabamos retrocedendo na questão de tecnologia, né? Porque antes o atestado era apresentado eletronicamente. Então, hoje o servidor precisa ir pessoalmente, exceto os casos de internação, enfim. E daí, o nosso médico, Mazinho, e olha a diferença, o nosso médico ele tem 20 minutos para consultar cada servidor. Então, é diferente. Nós não estamos, nesse momento, fazendo avaliação se o atestado é falso ou não. Perfeito? Nós estamos consultando o nosso servidor. E cada servidor tem 20 minutos, nosso médico tem 20 minutos para cada servidor. E nós, no primeiro mês, nós esperávamos 75 servidores por dia. 75 servidores por dia, que era 20 dias úteis, 20 minutos para cada servidor, nós iríamos receber 75 servidores dia. Nós nunca recebemos mais do que 35 servidores. Ou seja, o conceito, muitas das vezes, Bola, vale mais do que a própria ação. Porque o servidor sabe, as pessoas sabem que eu estou aqui para fazer aquilo que a prefeita espera que eu faça, aquilo que eu faça, aquilo que o cidadão espera que se faça com relação ao comportamento dos servidores. Então, as pessoas falam, o Bola brinca, eu não me orgulho disso, mas o servidor sabe que aqui nós vamos fazer a coisa certa, nós atendemos todas as pessoas pessoalmente, não precisa agendamento. Ficamos muito felizes quando podemos falar sim, mas ficamos com o sentimento de dever cumprido quando fizemos a coisa certa. Isso é fundamental. Eu brinco no sentido, assim, é uma brincadeira meio séria, viu, Ari? Porque o que eu sinto é que esse quadro, essa situação, esse cenário, é resultado de 8 anos de Amada Bangu, entendeu? Deixaram rolar. E claro que as pessoas se acomodam, entendeu? E não querem mais trabalhar, isso é normal numa relação humana. Então, é uma brincadeira que é séria, entendeu? Eu acho que está certo, eu acho que tem mais que colocar as coisas nos lugares certos. Eu vi uma matéria sua, achei importantíssima, porque a opinião pública conceituais, ações positivas, de forma positiva, né, Bola? Porque eu acho que isso é importante, fazer esse contraponto daquilo que se quer eliminar, porque tem um grupo de pessoas que querem eliminar, mas quando vocês fazem o conceito positivo é bem importante. Ari, isso aí nós estamos falando só de coisas básicas de RH, aquelas coisas que empresa privada nenhuma aceitaria, tá certo? Mas quando a gente entrar em medição de produtividade ou mesmo manuais de procedimentos, não tem nada disso, né? Não existe nada nesse sentido, né? Não, nós não temos hoje fluxogramas, funcionogramas, organogramas, ou seja, o servidor ele é admitido e fica à mercê da sua própria sorte. Né? Então, o que nós temos, Mazinho, Bola e Marlise, que eu acho que é importante, né? Hoje nós temos na Secretaria de Gestão de Pessoas um banco de vagas. Né? Por quê? No final, após a eleição do ano passado, houve uma movimentação de servidores extraordinária. Ou seja, as pessoas conseguiram se transferir para onde satisfazia
às suas necessidades. Mais próximo da sua casa, mais próximo do seu colégio, enfim, algo aonde paga mais, aonde tem gratificação, isso, aquilo outro. Então, nós temos um sentimento de que falta servidores. Toda hora a gente recebe pedido de servidores. Nós criamos aqui na Secretaria de Gestão de Pessoas um banco de vagas, ou seja, só se movimenta servidores a partir do banco de vagas. Se você quer servidor, você faz o requerimento para a Secretaria de Gestão de Pessoa, fundamenta, e daí ele vai ficar ali esperando conforme a prioridade. A Secretaria tal não quer mais o servidor, ele vem para esse banco de vagas, e daí ele é movimentado a partir da necessidade do serviço público. Só para vocês entenderem, os readaptados, em especial na Secretaria de Educação, eles acabavam se readaptando, os professores se readaptavam, não podiam mais exercer atividade, mas voltavam para a mesma unidade de ensino. E daí nós tínhamos algumas unidades com muita gente. Então, após satisfazer toda a Secretaria de Educação, nós passamos a movimentar esses professores readaptados a partir do nosso banco de vagas. Então, eu tenho professores hoje trabalhando nos postos de saúde, em atividades compatíveis com a sua doença, eu tenho professores trabalhando aqui no prédio da prefeitura, eu tenho servidores, professores trabalhando na assistência social. Então, a partir do banco de vagas, nós buscamos tentar aí equacionar esse volume demasiadamente concentrado de servidores em determinada secretaria. Mas é que, muitas vezes, quem pede mais funcionário é outro incompetente também, né? Então, não adianta nada. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Ari. Fora magistério, quantas horas de treinamento tem, em média, por ano, um servidor da prefeitura? Ou você não tem programa nenhum de treinamento? Não, Mazinho, nós temos o que não é um treinamento. Nós temos a ascensão do servidor público, então, para ele ascender na carreira, ele precisa apresentar diplomas de curso, de capacitação e tudo mais, mas não parte da administração pública, É cada um espontaneamente para ascender na carreira, na sua carreira. Então, ele apresenta, ele realiza cursos, mas o município também acaba não fiscalizando exatamente qual a eficiência desse treinamento. Lício? Tá, antes de assumir o cargo lá, você falou numa reportagem para o Página 3, Ari, que há um sentimento na sociedade que a prefeitura tem excesso de servidores, etc. e tal, e ainda assim cada vez mais necessidade de contratações temporárias, né? Depois que você assumiu, 3 meses depois, mudou alguma coisa nesse sentido ou esse sentimento ainda existe, ainda é cobrado pela sociedade? Marlise, existe porque você veja bem, porque eu mesmo, às vezes, a gente passa em determinados locais e vê 3, 4 pessoas fazendo o mesmo serviço, um trabalhando e alguns observando, mas, assim, independente de faticamente o que acontece, os índices, os números, os valores, eu acho que deixa claro, deixa nítido que nós temos pessoas a mais. Eu acho que o compromisso aí com o cidadão é nós fazermos uma revisão. Nós temos um decreto de contenção, não estamos chamando mais servidores, estamos reaproveitando os readaptados, não estamos contratando estagiários, e a ideia, se tudo der certo, é nós democratizarmos esse excesso de servidores que são efetivos, nós não conseguimos tirar de qualquer jeito, democratizar ao longo aí dos próximos anos, de não chamar mais servidores e reaproveitar, e melhor aproveitar. Vocês vejam que só no ano passado, o prefeito Fabrício Oliveira chamou 295 servidores. Né? Ele chamou 42 servidores já após as eleições, entendeu? Então, em muitas situações, inclusive atendendo interesses que, a nosso ver, até particular,
de carreiras que não precisariam ter sido chamadas, e aí as pessoas foram chamadas. Então, 295 servidores em 2024, onde a folha de pagamento já beirava o limite prudencial de gastos, é muito sério. É muito sério. Realmente, o município estava desgovernado e trazer para os trilhos agora é muito difícil, porque isso implica, muitas das vezes, em remuneração do servidor. O servidor, ao longo dos 8 anos, passou a considerar essas rendas extraordinárias como salário ordinário. Então, só para o senhor entender, nós temos cerca de 180 servidores que ficam à noite e final de semana em regime de sobreaviso, que numa série histórica nunca foram acionados. Vocês entendem? Então, eu estou de sobreaviso todo fim de semana, todo dia à noite, mas eu nunca fui acionado. Então, leva a crer que aquela atividade não demanda da necessidade de um servidor estar ali de sobreaviso sendo remunerado. Uhum. Meu Deus. As reclamações por parte dos servidores também vêm em grande número, né? Recentemente, os profissionais da saúde aí questionando a retirada do pagamento de hora extra em feriado e tal, como é que está? Não é feriado, ponto facultativo. Ponto facultativo. Ponto facultativo não tem direito a... Bom, fala ali, desculpa, você é o entrevistado. Não, assim, Marlise, e aí é o que eu falo para vocês. Algumas situações acabaram sendo incorporadas pro servidor, o sentimento dele como salário. Então, eu tenho plantão, eu tenho servidor que recebe sobreaviso, eu tenho servidor que recebe plantão, eu tenho servidor que recebe gratificação para abrir o veículo e fechar o veículo, eu tenho servidor que ainda assim recebe hora extra, ele recebe salário, ele recebe adicional por tempo de serviço, ele recebe... Eu não estou falando que se ganhe demais, Não é isso. Claro que ganha demais, Ari. Desculpa interromper. Pega o salário do teu funcionário e compara com o salário da praça aí, cara. Quanto que as empresas pagam para ocupações equivalentes? A prefeitura são carreiras privilegiadas e eles ainda fraudam a carreira com atestado falso e querer benesses que os outros não têm, cara. Desculpa o desabafo, mas a gente fala isso todos os dias. Mazinho, é esse sentimento que nos move. Só um minutinho. Liga aqui para mim, porque senão eu vou ficar sem bateria. É esse sentimento que nos move, né? Esse sentimento que nos move. Eu tenho dito, o cidadão que paga os impostos, ele precisa ser respeitado, ele precisa receber prestação de contas, e é o que nós estamos tentando fazer, Mazinho, tentando adequar, veja bem, nós temos servidores em número demasiado, nós temos hora extra, nós temos diária, nós temos plantões, nós temos sobreaviso e realmente em um volume exacerbado, e os nossos gestores também estão contribuindo no sentido de tentar entender a sua necessidade, a sua demanda e a capacidade de produção do servidor. E um baixo grau de comprometimento, Ari. Eu tenho dito e repetido lá para o índio e para a prefeita, enquanto não botar gente na rua, o governo dela não vai melhorar. Porque não é possível que alunos não tenham aula porque caiu uma barraca de praia. Levanta a barraca, alguém vai lá e levanta. Não é possível que idosos esperem no posto de saúde das Nações sentado no chão, como recebemos fotos. Não tem ninguém que trabalha lá com comprometimento com o serviço público, para dizer, olha, nós precisamos de um banco, precisamos de uma cadeira, tem que botar na rua quem gerencia, que é um cargo de confiança nomeado por um vereador. Essa que é a verdade. O cidadão tem o direito de receber um bom serviço pelo que paga, que é R$ 1 bilhão quase. Quanto é que vai ser esse ano, Ari? Só de folha de pagamento, só com pessoa, nós vamos gastar 890 milhões de reais. Nossa. Bilhão? Então,
a nossa arrecadação vai passar de 2,5 bilhões, né? Cara, você vai, Ari, ontem me falaram que tem um abrigo de ônibus aí que não tem abrigo. A pessoa Vários, não tem teto, a pessoa senta na chuva, vários. entendeu? Não tem um funcionário, não tem um gerente, uma coisa lá na Secretaria de Obras, na Secretaria Viária, na Secretaria de qualquer coisa, certo? Que possa perceber isso como servidor público e servir o público, providenciar isso, levar isso para os chefes. Mazinho, eu quero aqui cortar a própria carne e não, eu não estou em defesa dos comissionados, eu estou em defesa do serviço público. Você veja bem, nós temos 7 mil servidores e eles não entraram, o servidor, ele não entrou em dezembro, em janeiro. O servidor sabe a demanda de trabalho, tanto que no serviço público o que se investe de salários é suficiente para a máquina pública andar, inclusive sem comissionados. Então, muitas das vezes, esse comissionado novo que entra, que não conhece a máquina, e aí é política, você sabe como é que é, indicação política, e é assim que funciona, né? Porque não se ganha sozinho, se ganha um grupo de pessoas, mas o servidor público também tem condições de fazer uma melhor avaliação, de fazer a indicação de todas as ações que precisam ser revistas. Nós pegamos um governo de 8 anos com a completa ausência de gestão, e daí, para onde você olha, você vai achar algo para ser feito. Então, a nossa missão está muito difícil, a cidade está bem sucateada e nós temos bastante serviço pela frente. Ari, na semana passada você participou de uma reunião lá na Anfri, né? E levou para lá esse modelo de gestão que vocês estão imprimindo aqui na prefeitura, é isso? Exatamente, Marlise. E daí, né, a nossa surpresa, chegamos hoje na Anfri, todos os municípios participando, com seu secretário de administração, procurador jurídico, e o problema que nós temos aqui é o problema que todos os municípios atravessam, porque são problemas inerentes ao comportamento humano, Marlise. Então, volume exacerbado de atestados médicos, licenças médicas e todos os outros problemas que nós relatamos aqui. E qual foi a nossa surpresa ao ver que os nossos resultados são os melhores? Então, nós chegamos na Anfri para iniciar a discussão do que seria feito. E a partir do momento que nós colocamos e apresentamos os resultados que nós já temos aqui em Balneário, a própria Anfri solicitou, então, que nós encaminhássemos a coletânea de documentos para que a Anfri pudesse avaliar, analisar e para que a Anfri possa patrocinar isso para ser implantada nos outros municípios. E nós temos, como eu falei, nós estamos atuando em 12 ações, em 12 frentes de trabalho e temos tido um resultado bem significativo. Bola. Tu recebeu algum relatório, diagnóstico do resultado do Abraço ao Servidor? Oi, Bola, você recebeu? Se quando entrou como secretário, tu recebeu algum diagnóstico, algum relatório do programa Abraço ao Servidor? Não, Bola, inclusive a gente eu discuti isso para verificar onde se tinham essas informações, mas o que tem é algo bem tênue, né? Me parece que não. As ações do Abraço ao Servidor, elas não se conectam com a gestão. Elas não se conectam no sentido de apresentar uma melhoria ou um acompanhamento, porque nós vínhamos tendo e temos ainda um número significativo de servidores afastados, servidores com licença médicas e tal, e em momento algum
isso se retrata em algo que tenha diminuído esse impacto de atestados e de afastamento médico. Muito pelo contrário, né? Nós estamos... E assim, ó, eu digo aos senhores, isso é um trem desgovernado que cada vez ele alcança mais velocidade. Então, quando você tenta barrar agora, quando você tenta frear, ele leva, sim, um tempo ainda em movimento. Então, se nós não tomarmos muito cuidado, e a prefeita tem consciência disso, a probabilidade do aumento desse comportamento, desses atestados, dessas horas extras, é muito forte, porque as pessoas, os servidores, não todos, né, aqueles que querem se favorecer, quando não há gestão, eles vão aumentando o comportamento, eles vão se ampliando, se expandindo, e nós chegamos a números que são absurdos. Nós tivemos, no ano passado, 125 mil frentes de trabalho em dado momento desocupada por servidor público. 125 mil vezes. Então, é óbvio, quando eu reduzo isso agora em 60%, nós estamos atendendo melhor o cidadão, nós estamos contribuindo para que o gestor, lá na ponta, consiga desenvolver o seu trabalho melhor. Você pensa numa escola que todo mês falta 20% de professores. Faltam não, que estão em atestado médico. É óbvio que isso impacta negativamente, em que pese nós entendermos e defendermos que é fundamental nós cuidarmos da saúde do servidor. Esse conceito, Ari, que você falou no início da entrevista, que a situação, o cenário hoje é muito grave, isso você acha que já deu uma melhorada, ou isso você estipulou um prazo para melhorar essa situação? Como é que funciona isso? Olha, Marlise, nós temos uma proposta que apresentamos à prefeita. Nós precisaríamos, em 2025, reduzir 14.040.819 reais em despesas com pessoas. 14 milhões. A nossa proposta é reduzir 25 milhões. E estamos trabalhando forte nesse propósito. Estamos apresentando hoje à tarde à prefeita o resultado do primeiro trimestre, quer seja em arrecadação, quer seja em despesa, quer seja em investimentos, e estamos fazendo o dever de casa. Nesse primeiro momento, como quando eu faço aquela comparação ao trem, é mais difícil, porque esse trem, isso vem com uma velocidade muito forte. Então, nós estamos otimistas, as nossas ações já estão postas, né? Algum desgaste já ocorreu, e é natural que agora a gente consiga, após implantadas essas ações, as pessoas estejam se adequando, né? E então a probabilidade é que a gente consiga acelerar esse trabalho, esse resultado, para que alcancemos essa meta estabelecida em 2025, que é 25 milhões. O dedo rígido do Ari. O dedo rígido do Ari. O Ari, tu recebe muita queixa de político? Mas aí você quer me quebrar, né? Você quer me quebrar. Assim, então, se tu não quer falar, eu vou falar. Eu acho que os vereadores são também culpados dessa situação. Primeiro, por indicar cavalgaduras para ocupar, às vezes, não sempre, claro. E segundo, por essas cavalgaduras se acharem donos da prefeitura, eles acham que são prefeito, sabe? Não. Que não tem responsabilidade nenhuma com o serviço público. E isso se perpetua, infelizmente. Mazinho, a prefeita tem sido muito firme. Como eu falei para vocês, a prefeita tem sido muito respeitosa. Eu estou aqui há 39 anos, isso é fundamental. É fundamental. Ela tem sido muito firme. Inclusive, hoje, nós estávamos discutindo, e fica aqui o convite, a reedição do programa Agito nos Bairros, que começa no sábado, que a primeira edição é nesse sábado, fica todos os ouvintes aí convidados, mas a prefeita já começou a exonerar, mas os políticos, os vereadores,
eles compreendem, eles estão cientes disso, e a prefeita, quando não serve, e há indicador do secretário da pasta, a prefeita está substituindo. Se você for ver as portarias, você vai ver que já teve bastante exonerações. Essa questão que o Mazinho falou do despreparo dos cargos de confiança, eu conheço algumas situações extensivo à relação entre cargo de confiança e funcionário Barnabé, ou efetivo, né? Eu sei de situações no governo passado que a chefe não ia com a cara da funcionária, abriu o administrativo sem motivo aparente. Eu sei de situações de professores que descontentes com o ambiente de trabalho, que eram referência no ambiente de trabalho, mas pediram para sair, como readaptado. E também conheço de situações agora, nesse governo, de funcionário que foi convidado a se retirar do departamento dele porque não foram com a cara dele, um funcionário que já está há anos e anos no mesmo departamento. Então, é uma relação tênue entre cargo comissionado, quem tem o poder e quem não tem o poder. Bola, você veja bem, eu tenho o nosso gabinete, e essa mensagem, ela não vai só quando nós agimos com certo rigor, não é só em relação gestor a servidor. O contrário também, ao contrário é verdadeiro também. Nós estamos aqui toda a tarde, atendo todos os servidores, e outra, eu consigo conhecer a grande parte dos servidores por nome e sobrenome. E as pessoas se sentem à vontade, Bola, se sentem à vontade de vir relatar isso para nós. Isso tem acontecido, realmente tem acontecido. Eu falo, agora eu estou falando como servidor público. O gestor, se ele não está bem preparado, ele muitas das vezes ele enxerga o servidor público efetivo como uma ameaça. Entendeu? E daí, o que ocorre? A cada 4 anos, Mazinho, se começa tudo novamente. Erra aquilo que já se errava, erra aquilo que já se acertava, porque falta a humildade das pessoas ouvirem as suas equipes. O servidor público está aqui no município para contribuir. A base do serviço público é realmente o servidor. Os nossos comissionados, eles têm entendido essa missão, esse fato, e eu para falar a verdade, eu tenho bem poucas reclamações com relação aos nossos gestores, mas o que chega, nós, inclusive, a prefeita exonerou um coordenador que gravou vídeo e tal, por comportamento, a princípio, inadequado, e isso acontece a toda hora, e eu participo. E uma outra coisa, né? A prefeita faz isso pessoalmente, e se nós olharmos aí os últimos anos, a gente sabia que tinha muita gente que recebia a notícia quando chegava no serviço. A prefeita tem feito isso pessoalmente, explicando, inclusive, o porquê que está fazendo isso. Isso tem gerado exemplo aos demais. Ari, com esses anos todos que não é só tu, né? Tem familiares teus que trabalharam a vida toda e se aposentaram por aí, né? Na prefeitura também. Se todos esses cargos de confiança fossem mandados embora hoje, né? Incluindo os secretários, todos eles, né? São 400 pessoas, mais ou menos. O município funcionaria normalmente, Ari? Olha, Mazinho, o município tem que funcionar, né? O município tem que funcionar, independente de comissionado, não, né? A máquina é feita para seguir, né? É óbvio que os comissionados imprimem na gestão pública aquilo que a prefeita estabeleceu no seu plano de governo. Então, esse olhar de entregar para a sociedade aquilo que a prefeita estabeleceu, ou que o prefeito estabeleceu como meta de governo, isso fica a cargo do cargo comissionado, porque senão nós teríamos talvez a ausência de algumas ações que podem ser tidas como políticas, mas que é de fundamental importância para o cidadão.
Gente, está chegando a hora do almoço. O Ari almoça, a Marlise não almoça, ela está de jejum hoje. Lísio ou Bola querem fazer alguma pergunta, e o Ari, se quer colocar mais alguma observação. Não, eu acho que vamos ouvir o Ari colocar... Ari, a palavra está com você para suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer. Só Eu queria agradecer. agradecer o espaço. Eu queria mandar aí. Alô, Tá, falhou. tá. Estão me ouvindo agora? Não, tá. O tempo todo. E Fala, foi Ari. ele. É que Fala, Ari, desembucha. está pausada a imagem do Mazinho. Mas eu quero agradecer a oportunidade. Eu queria que os servidores entendessem que nós estamos aqui para o melhor para o serviço público e, consequentemente, o servidor também. Se nós tivermos um custeio de folha de pagamento menor, nós vamos ter, com certeza, melhores remunerações. Se nós reduzirmos esse comprometimento, com certeza, nós vamos ter mais investimentos na cidade, e esse conjunto de esforços aí é fundamental para que nossa cidade avance, cresça, e a prefeita Juliana e o vice Nilson possam levar a cabo todas as suas ações estabelecidas no plano de governo. Um abraço a todos. Abraço. Obrigado, abraço. Ari. Muito obrigado, Ari. Até a próxima, que provavelmente vai ser quando eles Obrigado, forem embora. Ou tu te aposentar. O que vier primeiro. Grande abraço. Então, tá bom. Tchau. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau.